Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versos 15 e 20. Essas declarações foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo à igreja de Laodiceia, igreja que ele chamou de igreja morna. Laodiceia é uma cidade que estava situada também na região da Ásia Antiga, e ela era um grande centro bancário. Tinha muitas indústrias de tecido e tapetes de lã. Era uma cidade bastante progressista e, por assim dizer, muito rica no período do governo romano. Possuía também uma faculdade de medicina. Tudo leva a crer que a igreja em Laodiceia era financeiramente rica e abastada, mas se deixou levar por esse fator, tornando-se uma igreja apática e descomprometida com as verdades do Evangelho e da vida cristã. Aqui, nesse contexto, o Senhor Jesus traz algumas exortações para ela e que servem para nós. Em primeira mão, Cristo quer lembrar a essa igreja quem Ele é. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, verso 14. E ao lembrar isso, Ele está exortando a igreja quanto ao fato de que aqueles crentes estão dando mais valor ao que é material do que ao que é espiritual. Ele quer lhes mostrar a superioridade dele sobre essas coisas. E ele evoca para si a sua autoridade também sobre essas coisas. O Senhor Jesus deseja que a igreja entenda que ele é a autoridade maior dentro dela. Seja ela rica ou pobre, grande ou pequena, a autoridade é do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que a gente vê aqui dentro desse contexto é que a atitude da igreja de Laodiceia era de apatia e de indiferença, bem como havia também a transigência dos crentes que se deixavam levar pela vaidade produzida pelas riquezas materiais e pelo fato de serem de uma cidade que era progressista e destacada no meio do governo romano. Parece que isso acentuava o orgulho deles e os tornavam em pessoas que confiavam mais no que é material do que no que é espiritual. E mais uma vez o Senhor Jesus Cristo deixa claro que isso está errado. O Senhor não compactua com esse tipo de comportamento. É o que ele nos diz quando nós olhamos o verso 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O Senhor Jesus deseja que a igreja esteja assumindo um posicionamento definitivo diante das coisas, diante da vida, diante dos desafios do cristianismo e do evangelho. No entanto, ao que parece, os crentes dessa igreja não estavam muito dispostos a assumir isso e ficaram na condição de mornos. E o Senhor Jesus deixa claro que, por conta disso, ele está a ponto de vomitá-los da sua boca. Um comportamento de mornidão espiritual faz com que a igreja torne-se tolerante a uma porção de coisas que são contrárias à palavra de Deus. E o Senhor Jesus não aceita isso. O Senhor Jesus revela sua intolerância contra esse tipo de comportamento. De que adianta um grande e lindo templo, muito luxo e conforto, mas sem o espírito missionário, sem o amor para com as almas perdidas e sem o compromisso com a vida cristã autêntica, como o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos diante dele. Quando nós seguimos na leitura do texto, nós percebemos uma outra coisa importante. O mestre classifica a igreja de Laodiceia como uma igreja infeliz, morna, pobre, cega
e recomenda imediata mudança. Ele diz: aconselho que de mim compres ouro fino. Ouro é sinal de preciosidade, de valor. A igreja é recomendada a buscar, acima de tudo, os valores cristãos que são encontrados nos ensinos do Mestre. As roupas brancas que ele menciona nesse contexto podem significar vidas revestidas de pureza moral e espiritual, coisa que tem faltado muito nas igrejas nos tempos atuais. Pelo que parece, muitas das igrejas cristãs, chamadas cristãs evangélicas, estão vivendo uma espécie de mornidão espiritual e impureza espiritual. O ouro refinado refere-se à riqueza espiritual que só pode ser desfrutada na pessoa que conhece e segue os conselhos e ensinos de Jesus. O colírio é para abrir os olhos e purificar a visão da igreja, que está cega por causa do amor às riquezas materiais. O que tem acontecido nos tempos atuais é assim, é isso. A igreja tem estado cega aos valores materiais e tem se ensimesmado, tem buscado seu próprio prazer. E como consequência disso, Jesus Cristo está ficando excluído. E ele vê que essa igreja o excluiu. Tanto que no verso 20 ele faz essa declaração: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O mais espantoso é que Cristo está pedindo para entrar no lugar que é a casa dele, a igreja. Cristo demonstra claramente com suas palavras que está do lado de fora, mas mesmo se sentindo fora, ele pede para entrar e oferece mudança para essa igreja. Uma vida nova e diferente, uma vida de festas. Quando a igreja desvia seus olhos para o que é puramente material, ela automaticamente exclui a Jesus do seu convívio. Das 7 igrejas da Ásia, essa é a única que é chamada também de miserável, uma palavra pesada, mas ele a chama de miserável. Ela não enfrentou perseguição, não tinha dificuldades materiais, era rica, próspera financeiramente falando, mas colocou Jesus e seus ensinos em segundo plano na sua vida como igreja. Jesus e seus ensinos são a maior riqueza que uma igreja pode ter. E isso sim deve ser colocado em ênfase dentro do contexto de uma igreja. Parece que essa é a situação que tem afligido a maioria dos crentes e a maioria das igrejas nos tempos de hoje. É tempo de analisar, é tempo de ver como você e eu estamos nos comportando dentro da igreja aonde estamos. Será que a nossa visão é puramente material? Será que nós não estamos deixando Jesus do lado de fora e nos ocupando com a sede de poder e o desejo de ser notado pelas pessoas à volta da gente? É momento para pensar sobre isso e refletir. Jesus está à porta e Ele quer entrar no nosso coração. Ele deseja que a vontade dEle, acima de tudo, seja feita em nossas vidas. Não sejamos mornos, sejamos quentes, crentes quentes, porque isto sim vai agradar o Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua família, seu dia, seu trabalho, sua casa e a sua saúde, agora e sempre.